Bom, o fim de semana foi de mais embate entre Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em torno da reforma da Previdência. Direto para Brasília com Levi Guimarães. O fim de semana intensificou a queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No centro da questão, as articulações pela aprovação da reforma da Previdência, prioridade total para este primeiro semestre. Maia fez uma série de críticas ao Planalto. Disse que não vê um projeto de país, classificou o governo como um deserto de ideias e afirmou que está na hora de o presidente da República comandar as articulações para formar uma maioria na Câmara. É importante que o governo acerte na articulação. E ele não pode terceirizar a articulação como ele estava fazendo. Quer dizer, transfere para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, uma responsabilidade que é dele. E fica transferindo e criticando. A velha política está me pressionando, estão me pressionando. Então ele precisa assumir essa articulação, porque ele precisa dizer o que é a nova política. Ainda em viagem ao Chile, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a chamada velha política, afirmando que alguns não querem largar esse modelo. Ele negou que tenha o papel de comandar o processo na Câmara e disse que isso cabe apenas ao Legislativo. A bola agora está com o parlamento. Eles vão com toda certeza aperfeiçoar, porque nós não somos perfeitos, e bola para frente. Agora me desculpa, Adélio, o que é articulação? O que é articulação? O que está faltando eu fazer? Eu pergunto para vocês, o que foi feito no passado? Eu não seguirei o meu destino de ex-presidente, pode ter certeza nisso. No mesmo dia, em São Paulo, Rodrigo Maia mostrou incômodo com os ataques de bolsonaristas, incluindo pessoas próximas ao presidente, dirigidos a ele nas redes sociais. Falo o que eu acredito, sem nenhum tipo de agressão a ninguém, né? Até porque eu não uso as redes sociais para agredir ninguém, né? Eu uso as redes sociais para dar informação aos meus eleitores, à sociedade brasileira. Antes de retornar para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse não ter relação com as críticas a Rodrigo Maia feitas na internet. O Brasil é maior que todos nós. Rodrigo Maia, nunca o critiquei nas mídias sociais. Não, eu não o critiquei, nada disso aconteceu. Eu não sei por quê. Ele, de repente, está se comportando dessa forma um tanto quanto agressivo no tocante à minha pessoa. No domingo, já de volta a Brasília, Bolsonaro recebeu o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL. Segundo o parlamentar, a reunião tratou justamente das articulações pela reforma da Previdência, a começar pelos votos na CCJ, onde o governo deve encontrar menos dificuldades para formar uma maioria. A intenção de lideranças da Câmara e do Planalto é promover um encontro entre Bolsonaro e Maia para aparar as arestas. De Brasília, Levi Guimarães. E depois dessa reunião, o Major Vitor Hugo usou as redes sociais para criticar a velha política do presidente da Câmara. Ele encaminhou 2 mensagens com referência a negociações ou supostas negociações de cargos nos governos Michel Temer e Dilma Rousseff, em troca do apoio do Congresso pela aprovação do projeto. Rodrigo Maia, no entanto, afirmou que o governo é um deserto de ideias. Vera Magalhães. Pois é, foi um fim de semana bastante conturbado para uma articulação política que já era inexistente, Tiago. O Maia deu essa declaração saindo da casa do governador aqui de São Paulo, João Dória Júnior, que está tentando fazer um contraponto ao governo federal nessas questões institucionais. Na sexta, ele recebeu os ministros do Supremo e no sábado recebeu o Rodrigo Maia. Nas 2 ocasiões, fez falas em prol da harmonia entre os poderes, da harmonia entre as instituições. Isso não é casual. O Dória está começando a querer se mostrar uma alternativa a esse estado de coisas do governo federal. Essa fala do presidente lá no Chile a respeito da articulação política, ela é muito ruim, porque ela embute a ideia de que a articulação política pressupõe corrupção, fisiologia, etc. Isso é fatal num regime que é presidencialista e é um presidencialismo de coalizão. Isso não precisa ser sinônimo de corrupção. O Bolsonaro sabe disso, ele esteve no parlamento durante quase 30 anos. Quando ele associa as prisões do Lula e do Temer necessariamente a qualquer tipo de articulação política, ele está praticamente dizendo que não vai haver
uma interlocução entre o executivo e o legislativo de nenhuma natureza. Ele pode inaugurar essa articulação de uma outra maneira, mas precisa receber os líderes partidários e não bancadas individualmente. Precisa saber que deputados e senadores também foram eleitos, também têm prestações a dar aos seus eleitores e, portanto, isso necessariamente faz com que o executivo e o legislativo tenham de dialogar, tenham de estabelecer algum canal de negociação, sob pena das reformas não avançarem. Então a gente está num momento de impasse, ele não dá mostras de que pretende ceder, pelo contrário, as redes sociais do fim de semana foram todas batendo no Rodrigo Maia, no Toffoli, circula um vídeo pelos grupos de WhatsApp bolsonarista, falando ali do Maia, falando do Toffoli, falando de outros ministros do Supremo. A relação não está melhorando, aliás, está piorando. Professor. É só lembrar que quem é contra a reforma da Previdência não significa que é de interesse corporativo. Tem os que são contra, mas que não tem uma corporação. Questões que estão sendo discutidas, como o BPC, você acha que pobre tem corporação no Brasil? Pobre é para ser pobre nesse país. Não tem voz. Eu não estou fazendo um discurso aqui panfletário, estou falando uma questão concreta. Então a questão do BPC, que é uma questão importante para os mais pobres, mas é um interesse corporativo de quem? Me explica que corporação está tratando essa questão. Tem os que são contrários, que têm de ser questionados se eles são contrários, o que eles propõem, então. Aí é outra questão. Então tem de fazer uma discussão política, qualificar o debate político. A grande questão, um xingando o outro de bobinho, o outro falando de não sei o que, nesse nível não há discussão política. E o que acontece? Reforma não anda e pior, se for aprovada ultra desidratada, vai ter, como nós já falamos há semanas, um devastador efeito econômico. E pior ainda no campo político e para o presidente da República. 8 horas.